Jesus, Mestre amado, amigo divino, neste instante, Senhor, iniciamos nosso culto evangélico. Como em todas as terças-feiras, te rogamos a presença bendita para esclarecer-nos as mentes e corações. Nesta noite, inspira ao nosso Raimundo, que vai nos conduzir pela interpretação evangélica, a nós outros para aproveitamento e entendimento da mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos pela nossa paz, dos nossos lares, dos lares e famílias, dos que amamos, e, enfim, possamos orar pela nossa grande família humana e pelo nosso domicílio cósmico em que se constitui o planeta Terra. Guardados por ti, protegidos pela tua misericórdia, possamos assim teu sagrado nome e no nome de Deus Altíssimo iniciarmos aqui o nosso momento evangélico de hoje, louvando-te e a Deus nosso Pai, hoje como sempre, que assim seja. Conforme consta da nossa programação de hoje, o nosso Raimundo vai falar para nós sobre prodígios dos falsos profetas, que está no capítulo 21, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos, então, a nossa leitura. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não o pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina.
São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Portanto, passamos agora para o nosso Raimundo a palavra para que ele possa fazer para nós o comentário da noite. Com você, Raimundo, a palavra. Raimundo, não te escutamos. O microfone deu alguma pane aí. Deixa eu abrir de novo, um instantinho só. E agora, fale aí, por favor. Não, ainda não te escutamos. Não, desculpa. Espera aí, um instantinho só. Fale aí. Fale aí, por favor, Raimundo. Não. Alguém está escutando o Raimundo? Não. Vamos lá. Vamos ver. Está vindo um chiado do seu... Está vindo um chiado, Raimundo. Espera aí. Fala aí. Não. E agora? Agora. Isso, aumente um pouco mais. E agora? Som. Isso. Agora está dando um chiado. Está dando um chiado de fundo aí. Eu não sei, deve ser problema aqui da placa, do microfone. Ele está dando problema mesmo enquanto eu estou dando aula. Mas me escuta? Dá para escutar? Agora dá, por favor. Então, a gente desculpa aí esse problema tecnológico. Bem, esse texto de Kardec, né, é, na verdade, uma derivação, né, da terceira passagem que ele coloca no início desse capítulo, né, onde Mateus, capítulo 24, e Marcos, capítulo 13, né, onde se diz: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acreditei absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, Kardec, apesar de colocar um texto bem pequeno, né, mas ele condensa muitas informações, né, que nos traz algumas reflexões. Né. A primeira, a preocupação dele é exatamente, né, tirar do campo do ocultismo, da superstição, essa noção de que Deus age fora da sua própria lei, né? Então, a Kardec ele ressignifica isso, né? Mostrando que as curas que Jesus realizava, né? Os fenômenos de transformação, de transmutação, de regeneração, né? De teletransporte, não dá a ele a noção de divindade em si, porque não é o fenômeno por si que vai ser um termômetro de evolução do senso moral. Ok? E todos esses fenômenos que Jesus fez, outros magos da antiguidade também o fizeram, certo? E a diferença está na mensagem que está conduzindo esse fenômeno, né? Porque o fenômeno por si, a mediunidade por si, ela não é nem boa, nem má, né? Nem boa. A mediunidade é uma ferramenta,
né? A intenção que você faz isso com a mediunidade, como você a usa, para que finalidade, com que intenção, é que vai dar a qualidade do ato, né? E aí os espíritos já colocam, né? A intenção é mais importante que o ato em si, no Livro dos Espíritos. Então, no Espiritismo, não há lugar para o sobrenatural. O prodígio, o miraculoso, está dentro das leis naturais. Então, Deus não vai... primeiro, ele não pode derrogar no sentido de que ele fez algo errado e ele vai consertar esse algo errado. Porque se Deus fez algo errado, ele já não é Deus, né? Kardec também argumenta isso lá no Livro dos Espíritos e retoma esse raciocínio aqui. Kardec coloca que em todas as épocas, né, houveram homens ou que se utilizaram de conhecimentos, né, para manipular a massa, para dominar a massa, para explorar, enganar, né, e criar o respeito pelo medo. E também existiram sempre médiuns, né? Desde que o homem é homem, a mediunidade sempre existiu. Então, existiam sempre pessoas, sim, aí os magos da Babilônia, etc., que dominavam as técnicas psíquicas, né? Dominavam os fenômenos psíquicos e, a exemplo disso, curavam, né? O mal ele pode ser, né? Ele pode simular a gentileza, a benevolência, a doçura, né? O mal pode simular, né, o acolhimento, a indulgência. O mal pode simular e o mal pode realizar curas, se for necessário, certo? Então, não é só o bem que cura. O mal também cura o corpo, não a alma, certo? A cura do corpo pode ser realizada pelo mal. Olha aí João de Abadiano. Quantos anos curando? Teve curas, ele é um médium. Teve curas verdadeiras. Quem curou bons espíritos? Provável que não, né? Porque a saga dele começa já com a filha, né? Não precisamos citar o que ocorreu. Então, nesse raciocínio, o mal também pode curar, caso seja necessário. A gente tem a noção de um mal embrutecido, que grita, que berra, mas esse não é o verdadeiro mal. O mal por excelência, o mal pelo mal, né? Ele é muito mais sofisticado, certo? Ele é muito mais liano, ele é muito mais psicopático, né? Na acepção da palavra. Então, sempre houveram, né, sempre houve, na verdade, né, esses ditos magos. Na época de Jesus, na Índia, já existiam diversos gurus e pessoas que curavam outros. Na época de Jesus, não era incomum, né, você achar pessoas que curavam outras pessoas. Né? Jesus surge no cenário, mas isso não era incomum. Né? E a gente vê também pessoas que se dizem a própria divindade, pessoas que se auto-intitulam-se, né, como mensageiros, como profeta, ou como próprio Deus na Terra. E aí eu me lembro de um exemplo do Osho, né? Eu tinha um amigo que ele adorava Osho na década de 90. E Osho faleceu na década de 90, mas começou a sua caminhada como filosofia e adentrou-se no aspecto da religião, né? Trouxe para os Estados Unidos, na década de 70, 80, criou quase uma geração inteira de pessoas, né, que queriam a liberdade, encontravam em Osho, né, o guru perfeito, que ofertava na meditação e na prática sexual individual e coletiva, né, a ferramenta de iluminação. E aí, uma grande parte da juventude, de pessoas, começaram a trabalhar para ele de graça, porque para elas estavam trabalhando para Deus, representaram naquela figura. Né? E daí ele extorquiu, explorou, escravizou mentalmente e no corpo também, nas ações, essas pessoas iludidas, né? Que estavam ali. Da mesma forma, nós temos pastores que estão fazendo isso, que se dizem bispos, né? Tanto das igrejas reformadas como da Igreja de Roma, temos esses aspectos, né, históricos e que estão presentes atualmente. Outro aspecto que a gente pode refletir é que esses anticristos não necessariamente possam ser os falsos cristos, né? Personalidades. Mas eu penso que a gente pode considerar que há uma ideologia, uma corrente de pensamento, certo?
uma família de espíritos que convibram, né, nessa lógica perversa. Não do mal da ignorância, de que a gente erra pelas nossas fraquezas, pela nossa incúria, não. Isso é do humano. Mas é o mal planejado, articulado, consciente do que está fazendo, consciente que está burlando a lei divina. E o faz pelo mal, o mal pelo mal. Então, creio que essa ideologia ela está presente na força do capital, né? Como o capitalismo ele está predatório, age no mundo, tanto na natureza como na natureza humana, né? Através da globalização, dominando e explorando mentes e corpos, tempos e movimentos, né? E gerando um processo de idiotização crescente. Né? Quanto mais pessoas, consumidores, sem senso críticos e contumazes, maior lucro. A gente vê o que os discursos verbais e não verbais, né? Materialistas e espiritualistas, né? Que cultuam o ego através do discurso do empoderamento, né? Você pode tudo, você consegue. Não tem limites externos ou internos que possam lhe abalar ou que possam tolher as suas potencialidades. Você tem Deus em si, então você pode tudo. Não tem limites. Esse discurso está aí nos coaches, nas empresas, na juventude atual, certo? Que é um discurso de empoderamento e que a gente deve ter cuidado, sobretudo das mensagens, livros que a gente lê. Até que ponto isso não está sendo cultivado, sobretudo dentro do próprio espiritismo. Uma outra coisa também que é alarmante e que o Brasil está sendo assim um grande núcleo é a falta de empatia, né? Decorrente desse tipo de ação, né, ideológica, dessa corrente sombria de pensamento que está permeando a nossa psicosfera. Né? Então, essa falta de empatia, porque empatia é um elemento primaz para a compaixão, para o amor, para a caridade. Certo? Se falta empatia, você não tem relação com o outro. Não tendo relação com o outro, não tem evangelho. Okay? Então, essa falta de empatia ela é alimentada por as forças fascistas, né? Que estão presentes no nosso tecido político, social, cultural, né? E que são legitimadas pelo governo. E essa legitimação congrega uma série de almas, né? Que são fisgadas pela identidade, fisgadas pela falta de empatia, e se tornam verdadeiros exércitos negacionistas, né? Verdadeiros exércitos que negam a realidade, que negam o apelo da ciência no contexto pandêmico, que negam as orientações do Ministério da Saúde, certo? Que agem intencionalmente, não é pela falta de informação ou desinformação, é pela índole, é pela pertença por afinidade sombria, certo? E essas pessoas que não só as que ignoram, né, as milhares de mortes que já existem, né, no Brasil, mas aquelas que se negam a vacinar-se, né, se negam a contribuir para a diminuição, né, ou o máximo que seja, a contenção da pandemia. Porque quando eu deixo de vacinar, eu sou potencialmente uma pessoa que vai pegar o vírus e que vou passar para a minha família. Se essa ideologia minha de não aceitar a ciência, achar que a vacina está matando todo mundo, que não é verdade, isso carece de estudo científico, certo? Eu vou matar meu filho, minha filha, minha esposa, e vou matar quantos mais estejam, 100 mais estejam, a depender, sobretudo, da cepa que eu a ser contaminado. Então, isso é uma ação suicida e homicida ao mesmo tempo. Como é que eu posso me dizer cristão, espírita, né? Sendo conivente, direto ou indiretamente, com tal ideologia? Como a gente pode fazer isso? Eu não vejo congruência. Né? Como Emmanuel fala, existe a palavra de vida e de morte. Qual é a que eu estou sintonizando? Então, Kardec ele ressalta, né, que o fato de a gente operar, né,
certos prodígios ou fenômenos de efeitos físicos, de cura, não significa que a gente é evoluído, né? O que vai determinar se a pessoa, se aquele que se diz portador, um Messias, é a atitude moral, né? É a qualidade do ato, que no fundo vai apontar para o desenvolvimento do senso moral. Então, a divindade de Jesus não está pelos fenômenos que ele fez. Ele poderia não ter feito fenômeno nenhum. Está exatamente no potencial libertador que encerra a sua boa nova, a sua mensagem. Essa libertação e essa conscientização que eu não sou o ego, certo? Que eu utilizo o ego, mas não sou o ego. E essa conscientização é progressiva ao longo das cirandas das 10 encarnações, certo? Então, é pelo caractere moral que a gente deve analisar a divindade de Jesus, não meramente pelos prodígios e fenômenos. Grato pela paciência, paz e bem, todos nós. Grato, Raimundo, a você pelo comentário, bastante preciso, cirúrgico, não é? Muito fiel ao texto. E então, nesse momento, nós vamos orar, como sempre fazemos às terças-feiras. Amado Jesus, neste momento, rogamos a tua luz, que ela desça sobre nós para banhar-nos, envolver-nos, a nós e aos nossos lares, aos lares dos nossos entes amados e a eles. E neste momento pensamos na nossa grande família humana e estendemos, Senhor, nossas súplicas para os que estão neste momento com graves perturbações mentais, emocionais, com os impulsos suicidas, homicidas, agressivos, violentos, os que nesse momento, Jesus, estão subjugados pelas múltiplas formas de dependência química, em atroz sofrimento psíquico e social. Te rogamos, Cristo, pelos que neste momento estão sendo desalojados, vendo seus lares destruídos pelos desastres da natureza, pelas guerras, e com relação a estas últimas, os que estão sendo expatriados, vivendo em campos de refugiados, sob as mais miseráveis condições de vida. Te rogamos para os que estão padecendo de fome, inclusive no nosso país, neste momento, neste trágico momento. Te rogamos
para os que estão nas prisões, para os que estão nas formas múltiplas de escravidão que ainda persistem no planeta sob as mais vergonhosas condições. Te rogamos, Senhor, por todos os enfermos, que as tuas equipes de assistência e de consolação visitem os rincões mais desassistidos, os lares em extrema pobreza, os que estão solitários em enxergas, esteiras, catres, sofrendo dores e enfermidades, sem a menor condição de assistência. Te rogamos, Senhor, pelos que estão nos hospitais, hospitais de campanha, clínicas, urgências e emergências, e principalmente por esta leva imensa de pessoas atingidas de forma grave pela Covid-19. Orando também pelos trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, agente da administração, da limpeza, vigilância. Te rogamos pelas famílias que estão perdendo seus familiares para esta pandemia tenebrosa em todas as partes do planeta. Te rogamos pelos que desencarnam, pelos que chegam ao plano espiritual desassisados, perdidos, em profunda agonia. Pelos que estão nos mundos mais obscuros da vida espiritual, envolvidos em trevas, os que estão ligados às falanges do mal e por estas. Te rogamos pelo planeta, todo ele, Senhor, por tudo, todas as coisas, todos os seres viventes que aqui existem, que estão sob tua responsabilidade na cadeia evolutiva em direção a Deus. Que tudo e todas as coisas sejam tocadas por ti, pelo teu amor, pela tua luz. Te agradecemos, Mestre, pelas bênçãos que nos concedes, todas elas, das dificuldades e desafios até as superações. Somos gratos a ti e à lei de Deus. E te rogamos para que nos conduzas com tuas mãos divinas, de sublime pastor, por estes dias difíceis que atravessamos no planeta. Em teu nome e no de Deus, permite-nos, Senhor, aqui encerrarmos nosso culto evangélico de hoje, louvando-te a Deus nosso Pai, hoje e sempre, Cristo. Que assim seja. Como sempre, vamos dedicar alguns instantes para vibrarmos pelo nosso planeta, mentalizando a figura de Jesus
irradiando da sua aura a cor violeta da cura e do amor, nos altos onde ele se encontra em direção à nossa terra. Mentalizemos.
Meus filhinhos, minhas filhinhas, meus amigos, minhas amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva em seu amor sublime. Pedimos licença ao nosso querido filho Raimundo para adicionarmos algumas singelas considerações ao seu precioso comentário ao texto que nos foi oferecido para meditação nesta noite. Como adredemente ouvimos e fomos instruídos, o profeta, na concepção de Allan Kardec, não é aquele que faz predição, mas é todo aquele que vem em nome de Deus, ou em nome da vontade de mais alto, enunciar para a humanidade a verdade e o amor. Poderíamos aqui entrar em discussões intelectivas acerca da verdade, o que nos custaria um enorme exercício de dialética para atendermos aos parâmetros da filosofia e ou da linguística. Mas, por faltar-nos tal coturno espiritual, vamos pedir licença aos nossos corações amados para que enunciarmos algo que o próprio Jesus exemplificou. A verdade, meus bem-amados, minhas bem-amadas, haverá de reconhecer-se quando a palavra ou ato gerar bem e benefícios de toda e qualquer natureza para quem dela precisar de forma indistinta e que se estenda na maior profusão possível para todos que dela necessitem. Toda e qualquer verdade que escape a isto não será uma verdade. Muitos companheiros tergiversam sobre a sábia resposta que Jesus deu a Pilatos no seu silêncio. Mas é porque o mestre não poderia dizer àquele que carregava
a máscara da hipocrisia e dos interesses imediatistas de César, a extensão magnânima da verdade que se conjuga ao ato da mais pura expressão de fraternidade. Para aquele romano que era rapace como as águias, não havia o espaço para o bem comum. De sorte que toda vez que falarmos de verdade, não há como negarmos a sua relação com um bem comum, mas não comum a determinados setores, a determinados grupos, senão o bem comum para todos, indistintamente, sem qualquer possibilidade de remissão ou de considerando. Passamos, então, a pensar no amor. Esta palavra sublime que representa, segundo João no seu Evangelho, a própria essência de Deus. Deus é amor. Abre o seu belíssimo Evangelho, o apóstolo do Apocalipse, o amado de Jesus. O que é o amor, senão este respeito profundo, íntegro, inabalável que devemos ter por todas as criaturas humanas? O amor que dedica a cada qual, independente de sermos afetos ou desafetos, o olhar derramado sobre ele de nosso irmão em Deus. E por isso devemos tê-lo em conta deste estatuto de dignidade cósmica, para ele dedicarmos esta capacidade de nele vermos suas demandas, suas vicissitudes, e poder ajudá-lo a superá-las, para que seja digno, para que esteja digno perante os olhos de Deus. Por isto que só podemos chamar de verdadeiro profeta que nos permitam os queridos filhos e filhas, amigos e amigas. Será aquele que portar dentro de si a verdade e o amor. Tal como estamos aqui nesta noite, compartilhando com os amados corações. Não se trata de um sistema pessoal, de forma alguma. Nos apoiamos, amados filhos e filhas, no exemplo de Jesus, que é o modelo maior, que já esteve sobre a terra. Ele exarou a verdade e ele exarou o amor. E é por isto que podemos, sem dúvida nenhuma, dizermos que ele é o profeta de Deus por excelência, a luz divina que alumia o mundo, é a chama que aquece nossos corações, é o norte que faz-nos conduzir na direção de Deus, da nossa divindade possível. Ele é a rota, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que divirja da natureza de Jesus e da sua missão não pode ser considerado como profetas do bem.
serão considerados profetas por suas capacidades, como bem acentuado pelo nosso querido Raimundo. Mas, se estiver distante do modelo, não. Serão profetas do engano, da ilusão, da falácia, da mentira, do engodo, das obscuridades que tanto permeiam o nosso planeta. Porque Jesus foi o puro sol que, com sua verdade e amor, nos clareou as visões para Deus. Muita paz, meus filhinhos. Muita paz, minhas filhinhas, meus amigos e minhas amigas. A nossa gratidão pela nímia atenção de todos e de todas. A nossa gratidão ao nosso Raimundo por gentilmente nos permitir fazer estes adendos neste momento. Que Jesus nos abençoe, que o Cristo nos dê a sua paz. É o que vos deseja o vosso amigo, o vosso servidor, Aristides Maltês. Muita paz, meus filhinhos, minhas filhas. Vamos, então, à nossa programação da semana. Um instantinho só, por favor. Na quinta-feira, nós teremos o nosso Marconi falando sobre a descida do monte e o sermão do monte, constantes do volume 2 de Sabedoria do Evangelho. No próximo sábado, teremos a nossa Eliana Pereira, a nossa Lia, falando sobre o poder da oração. E, na próxima semana, este que vos falará sobre não creiais em todos os espíritos, itens 6 e 7, do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, estamos todos e todas convidados e convidadas ao prosseguimento dos nossos estudos, das nossas atividades. A gratidão a todos e todas que nos acompanharam até este momento. Beijos, abraços, paz e bem para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e proteja. Tchau, tchau.